Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Astrologia em Foco, o nosso canal de astrologia. Se você não me conhece, o meu nome é Tita Zapata. Sou astróloga que está trazendo para vocês aqui informações a respeito deste céu que nos envolve, esse céu astral, posicionamento das estrelas e com isso um direcionamento para os nossos ciclos, sejam ciclos coletivos e também os ciclos individuais, porque cada pessoa que sabe um pouquinho mais a respeito dos ciclos planetários vai entender melhor a sua própria vida e os acontecimentos dela. O vídeo de hoje eu convido você a assistir, porque nós vamos estar falando a respeito da lua crescente, que acontece no dia 24, na quinta-feira. Essa lua crescente vai estar a lua no signo de Sagitário no 1º grau. E o Sol vai já ter entrado no signo de Virgem, porque isso acontece na quarta-feira, dia 23, às 6h01. A lua crescente acontece no dia 24, às 6h57. Desta forma, temos o quê? Uma quadratura entre Sol e Lua. Toda quadratura, quem me acompanha já sabe, porque eu sempre explico desta forma, é um aspecto tenso, porque a quadratura representa 90 graus, são duas retas que se encontram e onde ocorre choque das energias planetárias. Porque Lua em Sagitário, Sagitário é um signo de fogo. Sagitário, ele quer expandir, ele quer buscar mais, ele quer conhecer mais, ele quer com isso viajar, sair, olhar tudo que está ali fora. Ele fala também de alguém que entende que precisa estudar mais, aprender mais, se aprimorar para poder realmente falar que tem o conhecimento e que este conhecimento leva à sabedoria. Sagitário também fala de oratória, de mestres e de alunos, porque antes de sermos mestres, temos que ser alunos. E a lua, ela representa as emoções, a nossa ancestralidade, o feminino. E aqui o feminino não tem nada a ver com a sexualidade, mas sim com o aspecto receptivo do nosso eu. São duas energias que se contradizem. Porque o Sol, ele é fogo, ele é o eu, ele é a consciência, ele é o consciente do nosso próprio eu. E a Lua, ele é o inconsciente. Então, este Sol, que é o consciente, que é a luz que brilha, que é o nosso ego, o nosso eu egóico, ele está aonde? Na energia de Virgem. E Virgem é um signo de terra, é um signo de detalhe, de analisar as coisas ali nas suas minúcias, de cura. Sim, Virgem fala de cura. Virgem fala de análise. E é um signo que ele quer, não tem necessidade de aparecer tanto, ele quer ficar um pouco mais atrás. E os outros que brilhem, porque ele tem que olhar, analisar, perceber se exatamente isto que ele quer para a vida dele. Mas o Sol, quando está em Virgem, ele diz assim, temos que brilhar, temos que mostrar o nosso eu. E Virgem se sente um pouco como que indisposto com essa situação. Agora imagina, temos a Lua no signo de fogo e o Sol no signo de terra. Há uma disparidade entre essas energias. E isso faz o quê? Faz o crescimento. Então, a lua crescente nas fases lunares representa um momento em que aquelas sementes de projetos que foram lançadas na lua nova, e tivemos uma lua nova na energia de Leão,
Agora, esta lua crescente vai fazer o quê? Vai fazer com que estas sementes que germinaram comecem a crescer. O plantio já aconteceu, agora nós temos que cuidar este crescimento dos nossos projetos, porque toda alunação, que tem em torno de 28, 29 dias, ela vem trazendo exatamente esse período em que temos ideias, projetos, vontades, que iniciamos na lua nova, que vemos crescer na crescente, que na cheia chega um momento em que já está ali tudo que havia que crescer, tudo que havia que surgir, já surgiu. E na minguante é quando a gente faz a colheita e a limpeza do terreno para um próximo período lunar. Assim, estamos na fase desse crescimento, de ver que essas sementes já estão aí colocadas, já estão se mostrando. E na energia de Sagitário fala justamente sobre este processo de busca de saber mais. E com o Sol em Virgem, as questões de cura, tanto emocional, física, psíquica, se colocam muito presentes nesta lua crescente. No dia 21, segunda-feira, a lua está em Libra. Esta lua libriana, agora no final do dia e começo da noite e até amanhã, ela vai estar amanhã de manhã, ela vai estar numa conexão com Netuno. É uma conexão que não é muito, digamos assim, favorável. Por quê? Porque é um quincúcio. Mas um quincúcio, o que ele diz? Que essas energias precisam se entender, elas precisam entrar num encaixe. Se nós estamos falando de lua libriana, nós estamos falando do quê? De harmonização e de equilíbrio com o outro, porque Libra é a balança entre eu e o outro. Então, as emoções necessitam deste equilíbrio. Quando ela se conecta com Netuno, nós já percebemos uma tendência muito forte de estar lembrando situações emocionais de passado, ou então da nossa própria ancestralidade, histórias da nossa mãe, da nossa avó, sabe, o lado feminino da nossa família. E às vezes nós tendemos a não entender este processo, a não conseguir lidar com ele de uma forma muito clara, porque Libra é um signo de ar. Por ser um signo de ar, ele vai querer fazer essa troca das emoções através do estar com o outro, do diálogo, da companhia. Já Netuno, ele vem trazendo a nossa sensibilidade, a nossa empatia, porque está justamente no signo que ele rege, que é Peixes. Já no dia 22, a Lua já está em Escorpião, porque ela sai de Libra no começo da noite do dia 21 e passa a energia de Escorpião. Nesse transcorrer da Lua em Escorpião, no meio do dia aproximadamente, ela vai fazer uma quadratura, vai formar uma quadratura T. Por quê? Porque ela vai estar se opondo a Júpiter. Júpiter está em Touro e Lua em Escorpião. Mas para formar uma quadratura T, além desta oposição Lua-Júpiter, nós vamos ter a quadratura com Vênus retrógrada, que está em Leão. Assim, a Lua agora já bem adentrada na energia de Escorpião, ela vai se aproximando da oposição com Júpiter. E Escorpião, ele traz uma energia do inconsciente, daquilo que nós escondemos, das mágoas que nós guardamos. Escorpião é um signo que é considerado muito quieto, calado, reservado, mas muito magnético. E muitas vezes as pessoas têm medo da energia de Escorpião, porque diz que Escorpião é um pouco perigoso. Mas na verdade é que Escorpião costuma guardar as suas emoções ali, bem dentro de si, levando quase por inconsciente, esperando o momento certo de poder resolver a questão. Às vezes, esse momento não chega com aquele que foi o que ocasionou o problema.
E isso fica no inconsciente. E essa mesma situação, um tempo depois, se repete com outra pessoa, e muitas vezes, quem tem essa energia de escorpião forte, vai fazer como se fosse um vulcão vindo à tona, irrompendo, porque justamente sai do inconsciente e vem para o consciente de uma forma inesperada e abrupta. Essa é a tendência de escorpião também, é guardar sempre as coisas negativas. É como se as positivas, tudo bem, é normal, mas as negativas não. As que doem, as que machucam, puxa essa energia para si. Quando nós temos Júpiter em Touro, nós falamos de uma energia de expansão. Júpiter é pura expansão. Júpiter em Touro, ele quer expandir o quê? Ele quer expandir os nossos desejos materiais. Ele quer que as nossas finanças fiquem estabilizadas, né? Porque Touro não gosta de correr risco. Júpiter, ele expande, ele não se preocupa com isso. Mas Touro não. Touro quer se manter numa segurança, numa estabilidade. E aí, Júpiter em Touro diz assim, não, temos que crescer. Quando nós temos Vênus em Leão retrogradando, esta Vênus leonina, ela vem com os desejos afetivos e também financeiros, porque Vênus rege Touro. Quando Vênus rege Touro, ela fala muito da realização dos seus desejos mais aqui, terrenos, carnais, que está conectado também com as finanças. E aí, o que acontece? A Vênus fazendo uma quadratura com Júpiter, ela pede cuidado com excesso de gastos, porque pode acontecer aqui um excesso de sentimentalismo, muita sensualidade, e às vezes isso faz com que a vida sentimental e emocional, porque não vamos esquecer que esta Lua faz também quadratura com Vênus e oposição com Júpiter, esse excesso de sentimentalismo, de emocional, essa coisa de eu preciso mostrar quem eu sou, eu tenho que usufruir dos desejos mais, por exemplo, carnais relacionados a me vestir muito bem, ou então a poder me alimentar com aquilo que eu gosto, tem que ser da maneira que eu gosto, ou então beber um vinho mais refinado. Por quê? Porque eu estou me sentindo emocionalmente desestabilizado, desestabilizada. Isso pode fazer que a gente chegue a um processo de gasto acima das nossas capacidades. Isto é um perigo. Então, o cuidado nesta terça-feira, dia 22, é em não gastar mais do que deve, em não exagerar nessa necessidade de, para suprir problemas emocionais e sentimentais, entrar nesse processo de gasto. Mulheres que adoram comprar sapatos. Mulheres que quando estão num processo de tristeza, ou porque brigaram, ou porque elas querem se ver que a sua autoestima está muito baixa, vão ao cabeleireiro, mudam tudo. Cuidado para que esse gasto não seja tão excessivo que depois você encontre problemas para solucionar aí na hora de pagar, certo? Também vamos ter neste 22, Marte em oposição exata a Netuno. Acontece às 17 horas e 33 minutos. Exato. A gente já vem falando a respeito dessa oposição Marte e Netuno há alguns dias. E ainda vai levar aí pelo menos mais uns 7 dias, da 10, para que essa oposição se desfaça. Marte está em Virgem, mas daqui a pouquinho ele já passa para a energia de Libra. E Netuno está em Peixes. Então, Virgem e Peixes estão em oposição. Eles são oposição complementar, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque Virgem é muito terra, é muito pé no chão da realidade, é muito procurar as minúcias, os detalhes, a cura. É necessário curar tudo. Às vezes, tenta curar algo que nem existe ainda como um mal. Já Peixes, ele fala das infinitas possibilidades. Peixes fala muito da sensibilidade, da mediunidade, ele fala muito da empatia. E ali se encontra Netuno, que rege Peixes.
E esta oposição pode trazer situações complicadas com questões de fanatismo, principalmente fanatismos relacionados com a sua crença religiosa, com a sua crença espiritual, e fanatismos também com a questão da saúde, da limpeza, da ordem, da organização. Outro detalhe, Marte está se afastando do trígono a Urano, ele já está chegando ao seu final. Marte e Urano trouxeram muitas surpresas, e surpresas muitas vezes ligadas à ação, aquela questão de eu quero que seja dessa forma, e a gente ter que enfrentar também as formas de ação e de imposição do outro. Se colocarmos isso a nível coletivo, e aqui no Brasil, nós podemos ver essa questão toda que aconteceu em relação às forças policiais. Todo esse problema que nós estamos vivenciando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, isso tem tudo a ver com esse Marte, com este Urano, porque as coisas acontecem de uma forma que se tornam até incontroláveis. E este Marte está chegando mais perto ainda do trígono a Plutão, porque Marte, ele está ali a 2 graus do trígono exato com Plutão. Plutão é o senhor do poder e da transformação. Urano é a surpresa, é a nova tecnologia. Plutão, ele fala daquilo que está necessariamente conectado com manipulação, com o submundo. Então, nós podemos ainda nesta semana e nos próximos dias ter algum problema aí em relação a todo esse processo que eu acabei de falar, por exemplo, dando um exemplo, né, das questões com a polícia, com a PM, com tudo isso que vem acontecendo, fora as outras circunstâncias que o país está atravessando, relacionado com o poder. Então, nós podemos ter aí algumas notícias em relação a isso. Lembrando que esse trígono exato acontece no dia 24. E dia 23 de agosto, a Lua está ainda lá se despedindo da oposição a Júpiter e já entra em oposição a Urano. Aqui, às 6 horas e 57 minutinhos da manhã, o Sol começa o seu caminhar pelo signo de Virgem. Virgem, como eu já relatei no início deste vídeo, ele fala muito sobre métodos, sobre análise, sobre cura, sobre cuidado, também sobre limpeza, sabe? Eu preciso me ver purificado, eu preciso ver que está tudo dentro daquilo que eu determinei. Isso é muito virginiano. E também ele é muito crítico, porque da mesma forma que ele exige para si, ele vai olhar para o outro e exigir o mesmo processo. Aqui nós vamos ter o Sol já se despedindo da quadratura com Urano também, já vai se afastando dessa quadratura com Urano, e isto representa tudo que nós já vimos aí de enfrentamento, mas também de novidades, de novas tecnologias. Urano está em Touro e nós vimos uma nova moeda surgindo, uma moeda que vai fazer o quê? Que a ideia é fazer aí o comércio entre os países do BRICS. Então, essa nova moeda tem tudo a ver com essa energia uraniana em Touro, uma nova forma, uma novidade nas questões financeiras e do comércio, do trabalho, porque Touro representa trabalho. E nós vamos ver também que este Sol começa o seu processo de oposição a Saturno. O Sol acaba de entrar na energia de Virgem. Saturno está na energia de Peixes, como eu falei para vocês agora há pouco. Saturno, senhor do tempo, cristalização do passado, aquilo que representa a tradição. Se a gente for falar de Saturno como uma empresa, são essas empresas que estão no mercado há 70, 80, 100 anos. Se nós formos falar de Saturno, por exemplo, no sistema bancário, seria o Banco do Brasil. Saturno, ele traz toda essa necessidade de muito trabalho,
de acreditar que tudo é mais complicado. Por quê? Porque Saturno tem a ideia de que tem que ser tudo muito trabalho, tem que ser tudo feito da forma como já foi testado, medido, pesado, dentro das tradições. Só que esse Saturno, ele gosta de lançar o quê? De ter aqui sustentação, de ter aquilo que possa manter na matéria, o pé no chão do concreto. E Peixes, onde ele se encontra, simplesmente é um signo de água, é um signo de infinitas possibilidades, é um signo que diz que tudo pode ser possível. E Saturno, quando está em Peixes, ele fica um pouco desnorteado, porque ele quer jogar uma âncora, ele quer pôr o seu alicerce. Mas não é possível fazer isso num signo de água, num signo que representa a sensibilidade, que fala da mediunidade, que não tem a ver muito com as questões materializadas. E aqui, quando Saturno está em Peixes, ele pede o quê? Ele diz assim para Peixes, ok, existe mais do que a matéria. Você diz assim, mas vamos trazer um pouquinho de ordem para isto? Eu, que sou o representante da matéria e do tempo, eu quero trazer um pouco de ordem para isso. Eu quero tentar lançar ali uma âncora que pelo menos dê uma estabilizada nesse mar que ele flutua tanto. Saturno pede isso para Peixes quando ele está em Peixes. Só que estamos também falando de um Saturno que está retrogradando, está olhando para trás. Assim que esse Saturno está muito preso nas suas próprias crenças, nas formas como ele acredita que tem que ser, sabe? Naquilo que foi estabelecido na sociedade, não importa se há 2000 anos atrás, se foi no século XIX. Por quê? Porque ele acha que desta forma ele consegue organizar as situações mais materializadas, que representam a terceira dimensão aqui, terra, concreto. E quando o Sol está em Virgem, se opondo a este Saturno, aí nós temos o quê? Duas energias que não se completam, não se entendem. O Sol, ele quer brilhar, o Sol fala do nosso ego, o Sol fala de que eu sou o ator principal da minha vida. Estando no signo de Virgem, que é esse signo tão terra, esse signo tão cheio de detalhes, de necessidade de analisar tudo, ele faz o quê? Ele tira um pouco dessa espontaneidade do próprio Sol, do próprio eu, buscando mais a organização. Só que Saturno em Peixes, ele está aqui. Eu tento trazer algo mais materializado para essa sensação. Eu não sei, eu sinto umas sensações estranhas. Eu quero trazer isso para o concreto, mas eu não consigo 100%. E eles entram aqui num cabo de guerra. Quem vai ganhar? Quando nós falamos do Sol, nós falamos de autoridade, da consciência. Quando nós falamos de Saturno, nós falamos do que está cristalizado no passado, inclusive de questões kármicas. E aqui é um cabo de guerra. É um momento em que vai existir aqui, tanto nas nossas vidas pessoais, principalmente quem tiver Sol e Saturno ali no seu mapa, sob pontos principais do mesmo. Então, você pega seu mapa natal, se você tiver, e dá uma olhadinha. Quem está aí no comecinho de Peixes? E aí vocês vão encontrar aonde vai se dar essa luta de poder, de força e de autoridade. Quem ganha? O mais jovem, o Sol, que fala do eu, que fala do brilho, ou o Saturno, que representa toda uma tradição da ancestralidade, mas que percebe que não consegue fixar no concreto. Teremos possibilidades aí de eventos de choque com figuras de autoridade, ou entre figuras de autoridade a nível coletivo. E Vênus também entra numa quadratura exata com Júpiter. Isso eu já expliquei para vocês agora há pouco, que Vênus e Júpiter, quando estão em quadratura, tendem a um desequilíbrio, um excesso de sentimentalismo, de emoções. Isso perdura ainda pela semana todinha, ok?
E também teremos um outro ponto importante, que é o início de Mercúrio retrogradando no signo de Virgem. Ele está em trígono com Urano. Ele começa a retrogradar, Urano está 23 graus de Touro. E Mercúrio, Urano, novidade, transformação. Mercúrio, a mente, a comunicação, o racional, o movimento. Ele está praticamente chegando nesse trígono correto, né, perfeito com Urano. Só que, a palavra exata, né, é o melhor. Só que ele começa a andar para trás. Então, ainda está nesse trígono com Urano. E vai acontecer essa retrogradação de Mercúrio, que todo mundo tem tanto medo. Mas, na verdade, é um momento importante, porque Mercúrio, quando ele retoma nesse movimento de Virgem, ele vai fazer o quê? Não é só tão negativo como todos falam. Claro, teremos problemas em comunicação, teremos problema nos transportes. Isso é normal quando Mercúrio está retrogradando. Teremos problemas também, sabe aonde? No campo da nossa saúde, seja mental, seja psíquica, seja física. Então, aquelas doenças que não foram bem tratadas, que não receberam atenção adequada, agora elas podem surgir novamente e serem trabalhadas, serem tratadas de forma certa, correta. Mas Virgem, com Mercúrio retrogradando, vai pedir o quê? O que é que faltou nessa análise que Mercúrio gosta de fazer, dos mínimos detalhes? O que é que ficou faltando para ser resolvido? Quando esse Mercúrio retornar ao seu processo de caminho direto, todos nós podemos aí já ter encontrado soluções para algumas questões que ainda não sabíamos muito bem como lidar. Chegamos a 24 de agosto, onde acontece a lua crescente. Essa lua crescente no signo de Sagitário, às 6 horas e 1 minutinhos, primeiro grau de Sagitário, ela vai estar formando o quê? Uma quadratura T com Saturno. Então, nós vamos ter a Lua em Sagitário, o Sol em Virgem, Saturno em Peixes, formando essa oposição com duas quadraturas chamadas quadratura T. É um aspecto bem tenso, que vai perdurar pela semana inteira. E eu digo que ele ainda continua um pouco na outra semana, quando chegarmos na Lua minguante. Essa quadratura T, ela vem falar justamente das questões emocionais, porque essa lua sagitariana, eu já expliquei para você ao longo deste vídeo, ela vem trazendo uma necessidade de expandir as emoções em busca de mais conhecimento, de entender todo esse processo. É uma lua que está muito positivada, porque Sagitário ele é alegre, ele é positivo. E ele quer se movimentar em direção àquilo que ele acha que é diferente, ele quer aprender mais. O Sol em Virgem já começou o seu caminho de análise, de pesquisa, de procurar resolver questões que ainda necessitam desse aprimoramento. Então, Sol e Lua, elas entram nessa quadratura fazendo esse processo. E o Sol em oposição a Saturno vai entrar naquilo que eu falei para você de ego contra a experiência, contra a tradição. Questões de poder, questões que levam aí a alguma situação. Nas nossas vidas em particular, por exemplo, com figuras masculinas, com figuras de autoridade. Então, problemas que podem acontecer no nosso trabalho, no nosso emprego, problemas com pessoas mais velhas da família, principalmente a figura masculina. Mas também pode acontecer com a figura feminina, porque temos a Lua em quadratura com Saturno. Aqui eu diria que algumas questões com a mãe ou com a avó, o feminino da família que pode querer impor as suas tradições. E a pessoa pode não aceitar isso com uma forma muito agradável, porque afinal de contas seria uma imposição muitas vezes de tradições familiares
ou de tradições da própria sociedade onde esse conjunto familiar reside. É um dia que vai abrir aí os próximos 7 dias, pedindo cuidado com enfrentamento com estas figuras de autoridade, sejam elas masculinas principalmente, mas também as femininas. Pedir cuidado, por exemplo, se você está estudando, cuidado com esse enfrentamento que você tem com o reitor da universidade, com os professores da universidade ou da escola, professores da escola. Também pode ser que você venha a ter problemas nas questões religiosas, porque Sagitário também fala de espiritualidade, de religiosidade, de filosofia, de ética, de moral. É uma semana para prestar atenção, principalmente porque a Lua está crescendo. Ela está fazendo com que as coisas aumentem em intensidade. Há um perigo também aí com alguns fatores com a natureza, porque a Lua ela pode representar o público, a natureza no planeta Terra. O Sol buscando aí uma purificação, pode ser também indícios de incêndios. Também pode trazer aí questões de não só incêndio físico em locais, nas florestas, nos bosques, excesso de calor em muitos locais, o desequilíbrio que está acontecendo também com a mãe natureza. E Saturno, ele fala muito de tradição, o combate, o embate com as tradições, sejam religiosas, sejam políticas, sejam coletivas. É uma lua que vem mostrando aí uma grande intensidade, principalmente por essa oposição de Sol com Saturno, como nós vimos até agora. Terminando aqui, nós temos o dia 25 de agosto, a sexta-feira. O céu continua parecido, porque vem vindo toda essa energia que já foi comentada e muito bem comentada até agora. Apenas a Lua, ela vai entrar num processo de quincunce com Júpiter e Urano. Esta Lua, quando ela entra nessa questão de quincunce com Júpiter e com Urano, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar trazendo essa sensação de que as surpresas estão acontecendo, de que as coisas estão surgindo e talvez eu não consiga lidar emocionalmente muito bem com esse processo todo. Outro fator é Lilith, que está em quincunce também, entra em quincunce, Lilith com Netuno. Lilith é o feminino rebelde, é o feminino que está tendo bastante dificuldade de lidar com este processo de, não ser reconhecida, porque ela está em Leão. E Netuno fala dos sonhos, dos ideais, das idealizações, mas também de vícios, de enganos. Então, quando Lilith está aí nesse posicionamento complicado com o Netuno, é bom a gente prestar atenção aonde está sendo focada a nossa mais-valia, a nossa autoestima, principalmente das mulheres, de como elas estão lidando com esse processo perante a sociedade e perante a própria espiritualidade, porque muitas vezes as mulheres se sentem diminuídas nos locais onde elas frequentam para cultuar a sua própria espiritualidade. Dia 26 de agosto, sábado, nós vamos ter aí a lua fora de curso, uma lua vazia, que vai das 8h55 da manhã até as 10h05. São poucas horas, mas é bom você não começar nada durante este horário. E nós também vamos ter, já a partir da madrugada da sexta para o início do dia do sábado, a Lua em quadratura com o Netuno, e no meio do dia ela já entra em Capricórnio. Lembre-se que eu falei para você agora há pouco que nós teríamos aqui a Lua em quincunce com Júpiter e com Urano. E ela já, nesta madrugada, ela vai entrando em quadratura com o Netuno. Então, a sensibilidade vem extremamente à tona. É uma sexta-feira, uma noite de sexta-feira muito cheia de recados através dos sonhos.
ou então de outras formas de meditação, aquilo como você se conectar melhor com a espiritualidade. Mas tome um pouquinho de cuidado para não ver essas emoções aí entrando em desequilíbrio. E no meio do dia, no sábado, esta lua já entra em Capricórnio, já deixa Sagitário, e também à tarde já entra em trígono com o Sol e fazendo um sextil com Saturno. Dando um pouquinho, dando uma aliviada, através do quê? Da própria espiritualidade, da própria sensibilidade. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente, aperte na sinetinha para você receber aí a informação do YouTube que eu lancei novos vídeos. Vem fazer parte dessa nossa família, vem saber um pouquinho mais a respeito desse céu astral que nos envolve. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua permanência até este momento e te convidando para os próximos vídeos. Tchau!